Damos início ao culto com oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, glorificamos, engrandecemos, adoramos o Senhor na beleza da sua santidade e da sua majestade. Senhor, estamos iniciando mais uma semana, mais um dia. Pedimos a tua graça, pedimos a tua compaixão, a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos aceite como adoradores nesta manhã, que o Senhor fale conosco, que estejamos com a mente aberta para aprender, entender, compreender e poder obedecer. Livra-nos, Senhor, de toda mentira e livra-nos também dos mentirosos. Sustenta-nos nas nossas fraquezas e perdoa, Senhor, os nossos muitos e tantos pecados. Esta é a minha oração, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, hoje e amanhã a gente vai falar praticamente do mesmo assunto, só que vamos abordar situações diferentes aqui que a Bíblia fala deste assunto. Eu até coloquei lá no nosso grupo no WhatsApp, né? O que a gente vai abordar hoje e amanhã as duas perguntas são, na verdade, os dois títulos, né? Do que a gente vai falar hoje e do que falaremos amanhã. Hoje a gente vai falar de um assunto que é polêmico também. O cristão pode perder a salvação? Um cristão perde a salvação? Você, eu, nós somos salvos. A gente pode deixar de ser salvo? Este é o assunto de hoje. Será que um cristão pode, de um jeito ou de outro, perder esta salvação? Alguns acreditam que sim. Eu respeito. Não concordo. E ninguém é obrigado a concordar comigo também. Mas eu vou explicar por que eu creio que o cristão não perde a salvação. Porque, primeiro de tudo, para a gente falar deste assunto, a gente precisa definir o que é um cristão. Porque você pode ter uma ideia de quem é cristão, eu tenho outra, o outro irmão, a outra irmã tem outra ideia. Então vamos definir primeiro o que é um cristão. Aí você já vai ver se você é cristão ou não. Um cristão não é uma pessoa que faz uma oração, uma pessoa que foi lá na frente, né, de uma coisa que nem é bíblica, chamar lá na frente e tal, e perguntar se a pessoa aceita Jesus. Isso não é cristão. Uma pessoa diz aceito. Isso não é cristão. Não é cristão. Cristão não é uma pessoa que nasceu numa família cristã. Também não é cristão. Isso tudo faz parte de experiências cristãs, mas não é
indicativo de que uma pessoa é cristã ou é cristã. Lembra que semana, acho que foi quinta ou sexta, eu falei, o cristianismo não é vivido por experiências. Um cristão, segundo a definição bíblica, e eu vou dar 3 referências bíblicas para você ler o que é um cristão. João 3,16, Atos 16:31 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A gente pode chamar de definição do que é um cristão. Definição bíblica. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo através da fé, confiou nele como seu único Salvador. Isso é um cristão. Nada aquém disso é ser cristão. E nada além disso é ser cristão. Então, um cristão verdadeiro que não pode perder a salvação é alguém que confiou em Cristo através da fé e confia nele como seu único Salvador. Esse não pode perder a salvação, não tem como perder. E eu vou mostrar aqui. Então, com essa definição na mente, você, o que pensa agora? Um cristão pode ou não pode perder a salvação? Eu acho que uma boa maneira, eu entendo que uma boa maneira, é a gente examinar a Bíblia para responder. E ver o que acontece na vida de um cristão. Olha, gente, por favor, quando eu digo cristão, eu não digo pessoas que vão na igreja, não é nada disso. Eu estou falando quem recebeu Jesus através da fé e confia que ele é o único Salvador. Tá? Então a gente precisa entender o que acontece na vida de uma pessoa quando ela se torna cristã. Primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que aceita Jesus pela fé e confia nele como seu Salvador. A pessoa se torna uma nova criatura. Ela se torna uma nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nenhuma criança que nasce consegue voltar ao ventre da mãe. Ela nasce, né? A gente conta o tempo que depois de 30 dias ela passa a ter um mês. Ela não pode passar a não ter mês nenhum, porque ela é uma nova criatura no nosso meio. E o mesmo acontece com a nova criatura em Cristo Jesus. Como é que esta nova criatura, que nasceu de Cristo Jesus, pode perder a salvação? A gente ia fazer o quê? Cancelar? Simplesmente cancelar essa nova criatura? Ah, não, você nasceu, mas agora você vai morrer de novo aí. Então precisa, primeiro, eu respeito todos que não concordam, hein? Mas primeira coisa que você tem que explicar, quando você não concorda que um cristão
não pode perder a salvação. Como é que faz com a nova criatura? Quem está em Cristo, nova criatura é. Né? 2 Coríntios 5,17. Você precisa explicar isso. Não é para mim, é para você. Segunda coisa, um cristão, quando ele se torna cristão, ele é redimido. A gente lê em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. A palavra redimido quer dizer resgatado. Ela se refere, para a gente fazer uma comparação no mundo de hoje, ela se refere como uma compra sendo feita e o preço dessa compra sendo pago. Para um cristão perder a salvação, o próprio Deus teria então que cancelar a compra, pela qual ele pagou. Não pagou com cartão, Pix, nada disso. Ele pagou com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vai se cancelar isso? Então, você que acredita que cristão pode perder a salvação, precisa explicar para você mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Eu não estou zombando quando eu falo isso, porque pode parecer que está zombando. Não. É um direito. Ninguém vai deixar de ser salvo porque acredita ou porque não acredita. Nós estamos conversando sobre a Bíblia. A pessoa diz, eu não acredito. Está tudo bem, ué. Então, calma. Espera até amanhã, porque amanhã eu vou falar de uma outra coisa que está na Bíblia. E muita gente usa isso para acreditar que o cristão então perde a salvação. Amanhã eu vou falar disso. Então, segura as pontas aí para a gente ir se entendendo. Terceira coisa. O sujeito, quando se torna cristão ou cristã, no caso de uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, esta pessoa é justificada. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Cristo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer justificar? A gente já falou disso aqui. É declarar justo. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador é declarado justo. Não é pelo pastor, não é pela igreja, não é pela comunidade, é por Deus. Então, para um cristão perder a salvação, Deus teria que voltar com a sua palavra e desdeclarar o que ele tinha previamente declarado. Não é? Um cristão tem a promessa de vida eterna. Porque lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é uma promessa de eternidade. Eternidade é algo para sempre. Com Deus no céu, Deus promete. Acredite e você terá vida eterna. É Deus que promete. Não é quem crê do jeito que eu estou falando ou crê de outro. É Deus. Deus no céu promete. Acredite e você terá a vida eterna. Para um cristão perder a salvação, a vida eterna teria que ser retirada. Se um cristão tem a promessa de que viverá para sempre, então como é que Deus vai quebrar a promessa e retirar essa vida eterna? Hã? Então, irmão, mas nós estamos falando aqui de pessoas salvas. Por causa disso que eu expliquei, Jefferson, o que é um cristão. Porque tem muita gente que são cristãos nominais. Ele se diz cristão, mas não é. Por causa disso que quando eu comecei eu falei, cristão não é o sujeito que vai lá na frente, quem quer entregar? Eu quero entregar. E pronto, entregou, acho que está tudo bem. Nós estamos falando de cristão. Por causa disso que a gente buscou o que quer dizer a palavra primeiro. Entendeu, Jefferson? Então, um cristão não volta para a gandaia. Vamos falar assim. Ele é cristão, ele é salvo, ele quer em Cristo, ele não quer desagradar o seu Senhor, ele não quer pecar, mesmo assim peca, mas quando ele peca, ele corre lá e pede perdão. Porque todo mundo sabe que com o Espírito Santo eu posso não pecar. As pessoas confundem cristão com quem está sentado no banco da igreja, confunde. Nós estamos falando de cristão. Um cristão tem a garantia da glorificação. Está lá em Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como é que ficam essas palavras todas, então? São só palavras. Parole, parole, parole. Só isso. Se você ler aí Romanos 5:1, a justificação não é declarada durante a vida do cristão. É isso que as pessoas precisam entender. Isso que eu acabei de ler de Romanos 8:30, isso acontece no momento da fé. É no momento da fé que você é justificado. Então Deus tem que retirar tudo isso. No momento que você verdadeiramente aceita Jesus, decide, é claro que você vai enfrentar dificuldades, você vai cair, é claro, é óbvio. É óbvio. Mas neste momento, o termo se refere a um cristão recebendo um corpo de ressurreição perfeito no céu. Como é que vai voltar isso para trás? Quando a gente está falando de não perder a salvação, nós estamos também falando da onisciência de Deus. Não sou eu que decido quem é salvo, quem não é salvo.
Deus o sabe. Olha só o que eu estou falando, gente. É que às vezes a gente fala e as pessoas só pegam um trechinho do que a gente fala. Aí não entende. Quando você lê lá Romanos 5:1, é Deus falando. E Deus vai voltar atrás, ele é onisciente. Porque se um cristão puder perder a salvação, deixa eu ler aqui, porque isso aí pula depois, eu não consigo ler. Eu também penso assim, Marília. Eu creio que esta é a visão da Bíblia. Se um cristão puder perder a salvação, Romanos 8:30, e aos que predestinou é porque chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou, isso aí está tudo errado então. Porque Deus então não pode garantir a glorificação para todo aquele que ele predestinou, chamou e justificou. Por causa disso, que a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Quando eu comecei a falar no assunto, foi definir o que é um cristão. Para começar o assunto, eu precisei definir. E olha, está cheio de ilustração. Eu sei que ainda continuam dúvidas. Amanhã a gente... Por quê? Mas por que amanhã? Porque eu tenho um monte de coisa para falar hoje. Né? Então, calma. Calma. Não estou tentando te convencer de nada. Eu estou trazendo para você o que a Bíblia fala deste assunto. Tem outras tantas ilustrações, né, que ocorrem no momento da salvação. Agora, eu creio que isso que eu trouxe aqui, né, já é motivo para você pensar. Não, eu não creio, creio que a pessoa pode. Então, mas explica isso, então. Explica para você mesmo. Explica para você. Eu creio que a Bíblia diz que o que acontece com uma pessoa quando ela recebe Jesus, né, deixa claro que o verdadeiro salvo não pode perder. Por causa disso que Jesus diz, muitos são chamados. Está cheio de gente aí que, né, talvez até acredite ser salvo, não sei. São os chamados. Mas dentre os chamados, são muitos, poucos são escolhidos. Porque o que quer dizer isso? Entendeu? Como é que você vai desfazer a redenção, irmão? Irmã? Porque se a gente puder desfazer a redenção, né? Como é que uma pessoa vai deixar de ser nova criatura? Vamos lá. Essas questões que eu coloco. E eu creio que são importantes, porque cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser, claro. Lógico. Mas como é que uma pessoa que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, como é que ela vai deixar de ser nova criatura? Vai voltar a ser velha. Então ela não está em Cristo, entendeu agora? É o que a irmã escreveu aqui, ó. Os que voltam
nunca aceitaram Jesus verdadeiramente, então não são cristãos. Quem perde salvação é quem nunca teve, quem nunca foi. Porque a redenção não pode ser desfeita. Porque a vida eterna não pode ser perdida. Porque se ela puder ser perdida, ela não é vida eterna. Como é que você vai considerar a vida eterna se você perde a eternidade? Deixa eu ler aqui. É claro, Hassan, exatamente isso, claro. Se um cristão, isso é uma visão teológica, eu vou repetir isso, eu não estou enfiando goela abaixo de ninguém, eu estou dando condição de você pensar, raciocinar. Só espera até amanhã, por favor, porque você vai mandar um montão de perguntas que eu vou responder amanhã. Eu sei que você está pensando aí. Quer que eu fale o que você está pensando? Está dizendo que não pode perder a salvação, mas a Bíblia mesmo fala, né? Que vai ter apostasia. E por que a Bíblia fala então? A Bíblia está falando de quem abandona a fé. Calma, amanhã nós vamos responder tudo isso claramente para você. Uma das coisas que a Bíblia fala é da apostasia. E muita gente usa isso para não crer na salvação eterna do cristão. Mas amanhã é outro assunto que complementa esse, entendeu? Deus não volta atrás. Se um cristão perder a salvação, Deus teria que voltar com sua palavra, mudar de ideia. Entende? Eu não estou dizendo entende para você concordar, não. Estou dizendo entende para saber se você está acompanhando o meu raciocínio. Né? Eu sei que muita gente tem muita objeção contra esta crença. Né? Primeira objeção contra essa crença de que o cristão não pode perder a salvação. O que dizer, por exemplo, daqueles que são cristãos e estão vivendo continuamente em um estilo de vida imoral? Não é? O que dizer daqueles que são cristãos, mas no futuro chegam a rejeitar a fé e negar Cristo? É simples. Por exemplo, essas duas objeções que eu fiz aqui, né, que pode estar na cabeça de alguém, né, eu creio que está mais na suposição de quem tem essa objeção de que as pessoas eram verdadeiramente cristãs, porque um verdadeiramente cristão, ele pode até cair, mas ele não vai ficar levando uma vida imoral. Ele pode cair, claro que pode. Ele vai pecar. Eu vivo falando isso. Mas ele não vai levar uma vida imoral. Um verdadeiro cristão, ele pode passar um momento na vida dele em que ele vai estar tão confuso com as coisas que ele pode até negar a fé em Jesus. Mas esse é um momento da vida, não é o resto da vida, porque senão ele deixou de ser cristão.
Se você abrir aí em 1 João, olha só, 1 João, eu vou até abrir aqui, porque eu vou falar rapidamente agora, desses que se dizem, são cristãos, mas estão levando uma vida imoral. 1 João 3,16, não, 3,6, 1 João 3,6, eu vou abrir aqui, 1 João 3, só um instantinho, você já abriu aí que você é mais rápido que eu, estou todo enrolado aqui, ó. 3, cadê o 3 aqui, 2, está aqui, 3,6, todo aquele que permanece nele não vive em pecado. Todo aquele que vive em pecado não o viu nem o conheceu. Está vendo? Ninguém está dizendo, não, eu não peco. Não é isso. Vai cair. Mas não vai ficar caído. Um dia pode negar a fé. Que não aconteça com nenhum de nós. Mas não vai ficar negando a fé. Porque a Bíblia diz que qualquer um que abandone a fé está demonstrando, olha só, que nunca teve fé. 1 João 2,19. Ah, não, eu conheço um irmão que era assim, era sábio, mas largou tudo. É porque ele nunca teve fé. Você via, ele mostrava que ele tinha, mas ele não tinha. É a Bíblia, que não é o Mário que está dizendo isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu trago as passagens bíblicas, é porque a Bíblia fala do assunto. 1 João 2,19. Quem diz, não, abandonou a fé, é porque nunca teve. Porque o verdadeiro cristão não abandona Cristo. Pode passar por um momento, por uma fase de desespero, de desarranjo mental. Pode. Qualquer pessoa pode passar por isso. Mas não vai viver isso. Vai passar por isso. Não é isso que está em 1 João 2,19? Essas coisas me levam, né, a questionar isso que eu estou falando para você. Não, olha, pense aí, responde aí para você, porque eu já respondi isso para mim. Não. Um cristão não pode perder a salvação. Porque senão ele não é cristão. Ele nunca foi salvo, na verdade. Não estou julgando, eu estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha, presta atenção. Nada pode separar um cristão do amor de Deus. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Romanos 8, 38, 39. Não sou eu que estou dizendo. Está dizendo que nada pode separar um salvo do amor de Deus. Como é que eu vou crer que um cristão perde a salvação? Nada pode remover um cristão da mão do Senhor. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Como é que eu vou acreditar que um cristão perde a salvação? Não posso crer nisso. Senão eu estou crendo contra a Bíblia. Não, mas eu respeito quem crê. Não estou desdizendo, desfazendo,
zombando, nada disso. Até porque isso não é ponto de salvação. Ninguém vai ser salvo porque crê desse jeito, e nem vai ser salvo porque crê do outro. Isso aqui é uma conversa entre cristãos. Entendeu? Eu estou defendendo aqui o meu ponto de vista bíblico. Não, eu não prefiro acreditar que perde. Tudo bem. Tudo bem. Não quero te convencer, estou trazendo. Porque eu creio assim. Deus está disposto e Ele é capaz de garantir e manter a salvação que Ele nos prometeu. Quem foi que prometeu a salvação para a gente? Pois é, Marília, obrigado, querida. Muito bem, muito bom. Olha, a Marília coloca aqui 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eu acho que eu esqueci disso daí, eu não achei, alguma coisa assim, né? Saíram de nós, mas não eram de nós. É exatamente isso que eu estou dizendo. As pessoas ficam lá e vão e falam, e tem uns que não sei o que, outros que não sei o que lá, mas nunca foram salvos. Como é que, né? Eu acho que uma boa pergunta é essa: como é que você vai tirar a nova criatura de alguém? Como é que você vai mudar isso? Judas, para a gente encerrar. Hoje eu estou encerrando bonito, hein? É que eu comecei na hora também, né? Quando eu começo mais tarde, aí não perca amanhã, porque amanhã, né? Porque a Bíblia está cheia de alertas contra a apostasia. E quem crê que se perde a salvação, normalmente usa a apostasia como recurso para defender a sua posição. Tudo bem, amanhã eu vou explicar sobre isso. Então não perca. Mesmo que você já... fui eu, irmão? Obrigado, então, por você ter lembrado aí. Eu nem lembro. A Marília está dizendo que fui eu que passei essa. Que ótimo, irmão. Se fui eu que passei, então não esqueci. Nem eu lembro também, viu? Bom, enfim, amanhã nós vamos resolver esse caso da apostasia. Vamos resolver isso aí. Entendeu? O que eu quero dizer para você é assim: não é porque você... Não, isso aí eu não concordo. Eu acho que a gente perde. Tudo bem, não tem problema. Você não vai deixar de ser salvo, a gente não vai deixar de ser irmão, porque você pensa diferente. Eu estou só trazendo a minha posição bíblica. Pensar diferente, existem coisas que a gente chama de inegociáveis. Por exemplo, eu não posso pensar diferente, nem você pensar diferente, de que Jesus é o único Senhor e Salvador. Aí não tem jeito. Isso é inegociável. Entende? Agora, se você crê que perde a salvação, que não perde a salvação, não vai deixar de ser salvo por causa disso. Entende? Mas eu preciso trazer isso aí. E para fechar, eu quero convidar você para ler comigo Judas. Imediatamente antes de Apocalipse, você vai encontrar Judas. 24, 25. Esperar um segundinho para você abrir, para a gente ler e encerrar e já orar. E amanhã eu já convido você. Nós vamos falar amanhã sobre
as advertências bíblicas contra a apostasia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Deus querido, Pai amado, eu quero exaltar o Senhor, glorificar, porque hoje a gente pôde abordar um assunto, que é polêmico. Muita gente crê de um jeito, outro crê do outro, mas o importante é que a gente tenha segurança bíblica para aquilo que a gente crê. Então, Senhor, continua falando com os meus irmãos, com as minhas irmãs, a respeito desse assunto, clareando a mente de todos nós, inclusive a minha, Senhor. Eu não sou o dono da verdade, eu proclamo a verdade, só isso. Glórias a Ti, Senhor. Hoje, ontem e amanhã, eternamente glórias a Ti. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.